Você já sentiu a dor da alma corroída pela dúvida, aquela escuridão que parece não ter fim, e se perguntou: onde está Deus em meio a tanto sofrimento? Você suportaria ter o corpo marcado por feridas abertas, que jorram sangue e exalam um perfume celestial, apenas para salvar almas? A resposta para essa pergunta está na vida de um homem que viveu o sobrenatural de forma tão intensa que o mundo ainda hoje não consegue explicar. Estamos falando de São Pio de Pietrelcina, um místico capuchinho, o único sacerdote estigmatizado da história da Igreja. Hoje, vamos mergulhar na história de uma conversão espetacular, a de um protestante que não buscava a fé, mas sim uma cura física, e acabou descobrindo que o Padre Pio podia ler a sua alma e libertá-lo de um passado de blasfêmia. Mas fique conosco, porque no final deste vídeo temos uma revelação de São Pio, uma oração poderosa que ele deixou para nos auxiliar na nossa batalha final e que você precisa conhecer para proteger sua família. Meus amigos e irmãos na fé, a vida de São Pio de Pietrelcina foi um testemunho vivo de que a fé não é uma teoria, mas sim um combate diário, uma entrega radical à vontade de Deus, marcada pela dor e pela esperança. Francisco Forgione, nascido em Pietrelcina, Itália, em 1887, era um menino que desde cedo via e conversava com o seu anjo da guarda, vivendo em tamanha radicalidade que recusava-se a brincar com outras crianças porque elas blasfemavam. Quando ele entrou para a Ordem dos Capuchinhos, em 1903, recebendo o nome de Frei Pio, abraçou uma vida de exigência pessoal, rigoroso contra os vícios, simples no vestir e na comida e extremamente cuidadoso em evitar tudo que pudesse ofender a Deus. A espiritualidade de Padre Pio era radicalmente profunda e original. Ele é considerado um grande místico, e em sua vida, os fenômenos sobrenaturais eram vulgares e humanamente inexplicáveis. Assim como São Francisco de Assis, ele foi escolhido pelo Senhor crucificado para partilhar das dores da sua paixão. Em setembro de 1915, recebeu a graça dos estigmas, o acontecimento místico mais marcante de sua vida. As almas, ele dizia, custam sangue. E Padre Pio pagava esse preço diariamente, carregando as chagas de Cristo por exatos 50 anos. Mas as chagas visíveis eram apenas uma parte de seu martírio. Quem aqui não conhece a agonia da provação? O Padre Pio enfrentou o maligno em batalhas físicas e espirituais intensas. O demônio, que ele chamava de Barba Azul, usava de todas as artimanhas, aparecendo como um crucifixo, como Nossa Senhora, ou até mesmo com um exército de espíritos infernais, munidos de bastões de ferro e pedras. Ele era espancado, arrastado pelo quarto e até tinha suas roupas rasgadas. No entanto, Jesus, Nossa Senhora, o anjo da guarda e outros santos estavam frequentemente com ele. O Senhor lhe dizia: eu te farei sofrer, mas também te darei forças. Além das lutas contra o demônio, Padre Pio suportava febres extraordinárias que chegavam a 52 ou 53 graus, temperaturas que, segundo os médicos, seriam agônicas ou pré-agônicas, invariavelmente seguidas de morte. A matéria de seu corpo se tornava translúcida e brilhante, como vimos em um testemunho de uma missa, onde ele se transfigurava. Tudo isso, meus irmãos, revela um santo que não tinha medo da luta e que jamais se afastou da verdadeira religião. Ele viveu em uma época de grandes trevas, onde a confusão de ideias e o modernismo ameaçavam a Igreja. O Papa Pio XI, em 1928, já condenava o ecumenismo como blasfemo e destrutivo da verdadeira fé, considerando-o pioneiro do indiferentismo religioso, pois apoia a opinião errônea de que todas as religiões são mais ou menos boas. Pio XI foi categórico. Aquele que se une aos propagadores de tais doutrinas abandona inteiramente a religião divinamente revelada. Padre Pio ratificou essa postura com a sua própria vida, recusando-se nítida e claramente a aceitar as inovações litúrgicas. Se você sente que a Igreja de hoje está em crise, com muitas almas se afastando da fé católica e que o ecumenismo e o indiferentismo religioso estão levando as pessoas a pensarem que tanto faz ser católico como ser membro de qualquer outra agremiação religiosa.
Você precisa nos ajudar a combater isso. Inscreva-se agora no canal Padre Pio e seus milagres e acione o sininho. É somente assim que o YouTube entende que este conteúdo é relevante e o espalha para mais pessoas que precisam da matriz da Igreja verdadeira que o Padre Pio nos dá. Se você compartilha este vídeo e se inscreve, você está colaborando ativamente para que esta obra de apostolado chegue a nossos irmãos que se esfriam em relação à verdadeira religião. A batalha de Padre Pio, contudo, não se dava apenas contra demônios visíveis. Ele lutava sobretudo pela conversão e pela salvação das almas. Seus grandes instrumentos eram a missa, as confissões, às vezes passava de 10 a 15 horas ouvindo pecadores, e seus dons místicos, como o dom do discernimento dos espíritos, da profecia e das conversões. Sua confissão era um evento que provocava grandes e verdadeiras conversões. E é neste ponto que vamos detalhar o milagre da conversão de um protestante. Uma história fantástica que demonstra a clarividência e o poder do Padre Pio no confessionário e a primazia da salvação da alma sobre o corpo. O milagre do protestante que cantou um hino a Satanás. A história que lhes conto hoje foi tirada dos registros e mostra o que acontece quando a Igreja toca uma alma que, mesmo fora da arca de salvação, é tocada pela graça. Havia um senhor alemão chamado Friedrich Abrasch. Ele era protestante de nascimento, mas se tornou católico apenas por conveniência, pois sua esposa não teria se casado com ele de outra forma. Sua formação na fé católica era, portanto, superficial. O Sr. Abrasch viajou até San Giovanni Rotondo pela primeira vez para solicitar a cura de sua esposa. No entanto, ao chegar e observar o ambiente do convento e a seriedade de Padre Pio, ele imediatamente percebeu que não se deviam pedir graças sem primeiro haver uma confissão. Ele, que era protestante, sabia que o Padre Pio podia curar, mas compreendeu a necessidade de confessar-se. Padre Pio não ficava dando senha para dar graças. Ele exigia uma emenda de verdade da pessoa. O Sr. Abrasch, então, procurou o confessionário. No entanto, ele não conhecia ainda a expressão confissão geral e pensou que deveria confessar pecados desde a infância. Na primeira tentativa de confissão, o Padre Pio o interrompeu, dizendo com sua ciência sobrenatural: "Deve lembrar-se que na última vez você se confessou bem." E prosseguiu: "Ao voltar da viagem de núpcias, deixemos todo o resto e comecemos de lá." O Padre Pio sabia. Ele sabia que Abrasch já era católico e já tinha se confessado. O padre que o havia instruído para o casamento o tinha ajudado a fazer uma superconfissão na ocasião, que foi de tal modo que ele pôde responder a todas as perguntas com um sincero sim ou não. Mas o poder de Padre Pio, que possuía o dom do discernimento dos espíritos, ia muito além de saber da última boa confissão. O padre sabia do que havia ocorrido depois daquela confissão. "Dessa vez", disse o Padre Pio, referindo-se ao período após a superconfissão, "andou caminhando pelas ruas e cantou um hino a Satanás." O Sr. Abrasch ficou espantado e chocado, pois tinha sido exatamente isso que havia acontecido. Ele havia caminhado talvez em busca do pecado, ou em lugares não corretos, e cantado algo que não agradava a Deus. O Sr. Abrasch não podia mais conter a emoção. Ele estava diante de um homem que via sua alma. Ele então fez um segundo pedido, mas com uma ordem de prioridade totalmente nova. Percebendo o que era realmente importante, ele colou uma papeleta entre uma fotografia e o cartão que presentearia o Padre Pio. Na papeleta estava escrito o seu pedido: "Peço de modo especial um grande amor a Deus, a fidelidade até o último sopro de vida e a cura de minha esposa." Observem, irmãos, como ele inverteu a ordem de importância. A cura da esposa que o havia levado até ali veio em terceiro lugar. Em primeiro, o amor de Deus, e em segundo, a fidelidade. Este deve ser o foco principal de nossas orações, a santidade e o amor a Deus. Após dar a absolvição, Padre Pio disse a Abrasch: "Os anjos descem até aqui e você pode cantar o canto divino. Você não precisa mais cantar o canto a Satanás." Em seguida, o santo capuchinho, sem ter visto o que estava na papeleta colada na fotografia, declarou os pedidos que ali estavam.
O Padre Pio sabia o que estava escrito, o que provou o seu dom da clarividência. O Sr. Abrash ficou felicíssimo. A graça da conversão fora tão completa que, após sua volta, ele se tornou um apóstolo do Padre Pio, e ninguém podia contê-lo. A graça que ele recebeu foi fantástica, e ele compreendeu que a Igreja Católica é a Igreja de sempre, a Igreja verdadeira. Caríssimos, esta história de Abrash é um exemplo poderoso do que o Padre Pio pode fazer por aqueles que buscam a verdade. É por isso que espalhar a sua devoção é uma obra de caridade. Eu procuro falar do Padre Pio constantemente, e você pode fazer o mesmo, ajudando este canal a crescer. Deixe seu like e compartilhe deste vídeo com aqueles que estão com a fé enfraquecida. Mais ainda, o Padre Pio nos oferece a intercessão, a proteção e a esperança. Use os comentários para escrever seus pedidos de ajuda e intercessão de Padre Pio. É um ato de generosidade e fé que move montanhas. Saiba que ao fazer isso, você e aqueles com quem você compartilha o canal são colocados nas intenções da Santa Missa. Suas doações, inscrições e likes ajudam a obra de evangelização a alcançar mais pessoas, resgatando a fé católica. Falamos do poder de Padre Pio, dos seus milagres e da sua luta feroz. Mas o que acontece quando a vida se torna um túnel escuro, quando a fé é testada e a morte se aproxima? Como manter a força e a esperança? O Padre Pio nos deixou um mapa para o paraíso, uma poderosa arma espiritual. No final deste vídeo, revelaremos a oração mais sincera, o apelo mais comovente que ele nos ensinou para enfrentar as trevas e nos mantermos unidos a nosso Senhor. Não saia antes de ouvir esta mensagem especial, pois ela pode ser a sua tábua de salvação. A conversão de Abrash é um de milhares de exemplos do dom das conversões que o Senhor concedeu ao Frei Pio. Vimos também a cura milagrosa da mãe de Victor, um sacerdote ortodoxo na Romênia, cuja recuperação de um câncer terminal, após orar a Padre Pio, levou à conversão de toda a sua família e de 350 paroquianos ao catolicismo. A ação de Padre Pio transformou vidas de formas tão profundas que eles chegaram a construir uma igreja dedicada a ele e um hospital, replicando a grande obra de caridade que o Padre Pio deixou para a posteridade, a Casa do Alívio para o Sofrimento. Padre Pio era pura ação contra o erro. Ele não apenas lidava com almas individualmente, mas também combatia o avanço das forças contrárias à igreja. Quando a popularidade de Padre Pio atraiu protestantes a San Giovanni Rotondo, e eles abriram uma igreja e uma escola infantil, ele ficou tremendamente aborrecido. Ele perguntou ao Padre Carmelo se ele sabia que estavam afastando as crianças da fé de Nossa Senhora e as fazendo blasfemar contra a Virgem. Padre Pio, cheio de indignação, disse: "Interessa-te mais a amizade dos homens ou o bem das almas inocentes?" Ele ordenou que o Padre Carmelo falasse com o arcebispo para abrir imediatamente um jardim da infância católico perto daquele que os protestantes haviam aberto, para lutar por aquelas almas. O arcebispo, percebendo que brigar com Padre Pio era brigar com o sobrenatural, autorizou a abertura da escola maternal, que mais tarde se expandiu para um orfanato e oficina. Os protestantes se retiraram, e o Padre Pio mandou construir um terceiro infantário. Padre Pio nos deu a matriz de católicos que devemos ser, lutando para que nossos irmãos que abandonaram a Igreja Católica retornem, pois muitos morrem de saudades da Igreja. Ele era um homem de uma clareza doutrinária impressionante, avesso a qualquer tentativa de diluir a fé. Ele se recusou a celebrar a missa segundo o novo rito ad experimentum em 1965, pedindo a Paulo VI para continuar a celebrar a missa de São Pio V. Ele lamentava a crise pós-conciliar, confiando que devíamos rezar e fazer penitência pelos eleitos e pelo Supremo Pastor. Sobre a tentativa de adjornamento nas ordens religiosas, ele gritou: "Não são senão parlapatices e ruínas." Ao se deparar com a ideia de modernizar a regra franciscana, dispensando a tonsura ou o hábito, ele foi enfático: "Expulsai-os." Ele era um alter Christus, um modelo de submissão à hierarquia, mas sabia quando a obediência cega se tornava subserviência e rebeldia contra Deus, lembrando que é lícito resistir ao pontífice
que tentasse destruir a igreja. O Padre Pio demonstrava o poder de Deus em todas as esferas. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele manifestou o dom da bilocação, aparecendo no céu para impedir que aviões aliados lançassem bombas sobre San Giovanni Rotondo, onde ele vivia. O general da Força Aérea Italiana, que era protestante, não apenas testemunhou o Padre Pio voador, mas também se converteu ao catolicismo após o encontro com o santo. Padre Pio era o confessionário que transformava, o altar onde Jesus se manifestava, e a prova viva da urgência da conversão, pois fora da Igreja Católica é extremamente difícil alcançar a salvação sem os sacramentos. Ele nos advertiu que a oração é a arma contra o combate diário e que é preciso ter um grande amor e adoração por nosso Senhor Jesus Cristo e por Nossa Senhora. Sua devoção a Maria era profunda, tanto que, quando doente, ele foi curado após acenar para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que passava de helicóptero por San Giovanni Rotondo. Se você foi tocado pelo poder e pela coragem do Padre Pio e deseja que a sua vida de entrega e luta pela fé alcance o maior número de pessoas, deixe agora mesmo a sua inscrição e o seu like. Esta é uma forma de apostolado moderno para espalharmos a devoção a São Pio de Pietrelcina pelo Brasil inteiro. Lembre-se, meus amigos, o que falta na humanidade é oração. Una-se à nossa cruzada de orações, comentando seus pedidos de graças e intercessão. Juntos, somos os corações e as mãos que sustentam o mundo, como o próprio Padre Pio dizia sobre os grupos de oração. Chegamos ao momento crucial. Após percorrer a vida de dor, milagres, discernimento e batalha de São Pio de Pietrelcina, percebemos que a única coisa que realmente importa é a salvação da nossa alma e a nossa fidelidade a Deus. O Padre Pio, que viveu o martírio cotidiano e oculto para purificar a sua alma, compreendia a dificuldade da nossa jornada. Muitos de nós tememos a escuridão, as tentações e a falta de fé que nos assolam. Que é justamente para esses momentos de exílio e de prova que ele deixou palavras de força e devoção. Entregamos agora a mensagem especial e a oração poderosa que prometemos. O Padre Pio ensinou o caminho do abandono nas mãos de Nosso Senhor, lembrando que o desapego nos aproxima da vontade divina. E ele deixou uma oração sublime, o apelo de uma alma que se consome em amor por Jesus. Aqui está a oração que você deve guardar em seu coração, o apelo de São Pio ao nosso Salvador. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida, e sem ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz, e sem ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para que ouça tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, se queres que te seja fiel. Faze, Senhor, que te reconheça como te reconheceram teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da tua presença. Ah, isso sim te suplico. Fazei de mim, daqui em diante, bem como dos meus bens, tudo o que vos aprouver. Eu não peço nem desejo, senão o vosso santo amor, a perseverança final e a perfeita submissão à vossa vontade. Como este amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos, o Padre Pio nos deu o caminho da santidade através da oração, da penitência e da obediência radical à fé. Ele nos lembra que a misericórdia de Deus é maior que nossa ingratidão. Olhemos para a vida desse grande santo que preferiu o anonimato, mas que fez mais barulho morto do que vivo. Ele prometeu: ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos entrar. Para garantir que você seja um desses filhos
e que o Padre Pio interceda por você? Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente seus pedidos de oração. Sejamos apóstolos do Padre Pio. Padre Pio e seus milagres.